Hello, hello! Tudo bem com vocês? Bom, gente, aqui no YouTube eu quero deixar muitas histórias, muitos relatos do que eu já vivi no meu pessoal, algumas opiniões mesmo, alguns posicionamentos. E hoje eu quero falar um pouquinho, ainda dando continuidade, né, de como eu iniciei o meu processo espiritual, tudo que veio acontecendo na minha vida depois disso, como foi transformador e totalmente essencial para eu viver uma vida mais leve, mais próspera. Eu quero compartilhar pra gente, quem sabe, trazer mais pessoas, né, para viver essas experiências espirituais, essas experiências muito além do 3D, né? O que é o 3D? É essa dimensão que a gente vive, né? A terceira dimensão, onde é tudo muito racional, tudo muito 8 ou 80. É importante, né? Essa parte do racional, da ciência, muito importante, inclusive. Só que, às vezes, a gente fica vivendo no extremo da racionalidade e esquece que existem muitos complementos além disso. A gente esquece que existe algo além também, né, do racional, porque quantas coisas acontecem na nossa vida que não tem explicação? Concordam? Pensem aí. O tanto de gente que a gente conhece que já viveu coisas incríveis e maravilhosas que não tem explicação, a gente não sabe explicar. E a ciência não explica. Um sentimento, um amor. Por que você gosta de tal pessoa? Por que você não gosta de tal pessoa? Não tem uma planilha para explicar isso. E quando a gente começa a se entregar para essas coisas sem explicação, a nossa vida fica muito mais completa. Quando a gente consegue alinhar o nosso racional com o nosso emocional, a vida fica muito mais completa. E quando eu falo aqui, gente, de coisas sem explicação, da gente utilizar também o nosso lado espiritual, não é para anular o racional. É para a gente ter os dois juntos, para que a gente seja cérebro e coração. Pensamento e sentimento, racional e emocional. E aí, hoje eu quero contar um pouquinho da minha experiência com o chá da ayahuasca. Vocês conhecem, sabem o que é, já ouviram falar? Provavelmente, se você clicou aqui, você já tem curiosidade, quer passar pela experiência. E hoje eu não estou indicando, eu não estou indicando mesmo, né? Eu estou comentando e compartilhando a minha experiência num assunto que algumas clientes já me pediram para falar um pouco mais. E também eu acho legal falar sobre todos os complementos que eu usei, todas as ferramentas que eu usei para ter uma vida espiritual mais expansiva, uma vida espiritual com mais propósito, né? Porque às vezes as pessoas acham que ter uma vida espiritual é do nada. Saber viver o presente é do nada. A Paula sabe viver no presente. A Paula nasceu sabendo sobre espiritualidade. Eu desenvolvi a minha espiritualidade, eu desenvolvi a minha presença através do yoga, através da minha experiência com a ayahuasca, através das minhas meditações diárias, através de anos de desenvolvimento. E com a ayahuasca não foi diferente. Então hoje talvez eu não foque tanto, vou falar de várias coisas, mas com foco nela, tá? No chá da ayahuasca. Bom, o chá, gente, o que ele é? Não sou especialista técnica em ayahuasca, tá? Eu fui mais pela experiência da medicina, por buscar muitas referências do Alok, por exemplo, foi uma grande referência para mim, o DJ Alok, porque ele tem um projeto social e espiritual com os indígenas que eu acho incrível, que eu acho maravilhoso. Então, o DJ Alok contando a sua experiência e eu vendo como ele compartilhava a experiência da ayahuasca, realmente fez uma grande diferença para mim. E aí, deixa eu melhorar a luz aqui. E aí, gente, foi um processo muito intenso e um processo muito transformador na minha vida, que hoje eu tenho total gratidão pelo chá, que é feito de um cipó e de uma folha. Geralmente é feito, né, pelos povos originários, pelos povos que
tem a ayahuasca como uma medicina sagrada, como uma medicina que realmente cura e transforma vidas. Então sempre eu procurei esse lugar de experiências muito sagradas que me elevasse, que me transformasse, que me desse um passo a mais na minha jornada de evolução. E a ayahuasca eu vi como isso. E aí tudo começou quando eu conheci outras medicinas da floresta, que foi o rapé e a sananga. O rapé ele é mais conhecido no Brasil, que também é um pó, né, de alguma planta com tabaco, geralmente alguma madeira sagrada com tabaco, que você inala e você tem ali uma experiência também bem transformadora. Tudo, gente, depende do propósito pelo qual você está usando a medicina. Eu sempre usei a medicina não como recreativa. Ai, mas isso é droga, Paula. Ai, mas isso é alucinógeno. Se você usar para se divertir, se você usar com esse intuito, pode virar a ser mesmo. Mas a minha experiência ela foi totalmente sagrada. Ela foi totalmente voltada para o processo espiritual e o processo de consagração mesmo. Então, tanto o rapé, a sananga foi um colírio também indígena, um colírio sagrado. Eles não falam colírio, né? Mas é algo para limpar os olhos da sua alma. Isso eu usei em 2019 ou 20, se eu não me engano. E aí, usando essas medicinas, eu comecei a ficar muito encantada, porque aquilo foi muito transformador. Eu lembro que no dia que eu usei o rapé, eu acho que já era pandemia mesmo. Eu usei o rapé e eu senti assim, eu já senti que eu fui transformada, eu já senti que algo muito profundo tocou dentro de mim. E na hora que eu senti isso, eu quis, foi como se eu desse um passo para viver algo novo, para viver algo mais profundo, mais transformador. E nesse dia que a gente usou o rapé e a sananga, eu também usei... Eu tinha feito yoga, algo do tipo. Então, assim, eu tava no auge da espiritualidade, da elevação da frequência. Eu tava muito bem. Eu lembro que eu cheguei e eu dormi muito profundamente. Naquele sono profundo, eu senti muitas curas também dentro de mim. E aí, depois disso, me veio uma sede muito grande pra experimentar a ayahuasca. Porque nesse dia que a gente consagrou o rapé e a sananga, falaram da ayahuasca. Algumas pessoas já tinham tomado, já tinham consagrado. E lógico que eu fiquei muito encantada. Foi como se... Paula, você precisa experimentar isso. E na hora que eu comecei a pesquisar sobre, né, como a lei da atração funciona muito bem para todo mundo, eu comecei a conhecer muita gente que já tinha consagrado. Pessoas que foram lá em casa e do nada começaram a falar que já tinham consagrado. E aí eu comecei a buscar onde eu poderia consagrar de uma maneira não tão distante para mim. Eu queria ali próximo à minha cidade. E aí eu mandei mensagem para algumas pessoas que eu imaginei que teria a possibilidade de me ajudar, de me falar quem consagrava. E em menos de 2 meses eu consegui um contato de uma pessoa que ia passar o Réveillon em Minas e iriam fazer uma consagração na linha do Santo Daime, que é uma religião, né? E aí, gente, eu fui. Foi o Réveillon de 2020 para 2021. E assim, nossa, foi assim muito, muito transformador. E aí eu senti, aí o que muitas pessoas me perguntam, e o que você sentiu, como que foi? No dia foi uma experiência de 12 horas, de 10 horas mais ou menos. A gente começou eu acho que 12 horas, a gente começou umas 6 da tarde ou 8 horas da noite, não me lembro. E a gente terminou no outro dia, amanhecendo o dia. Aí eu tomei umas 2 doses assim do chá. E foi muito profundo, foi muito transformador, assim, eu senti uma presença de Deus muito grande. Eu lembro que eram umas 3 da manhã. Na primeira dose eu não senti muita coisa, e eu tava muito ansiosa. Eu consigo ver muito bem a Paula antes da ayahuasca e depois da ayahuasca. Eu lembro que antes, quando eu tomei, eu tava com uma expectativa altíssima, que aquilo ia transformar a minha vida, que eu nunca mais ia ser a mesma, que eu ia virar zen, que eu ia ficar como aqueles monges, que eu ia ser
outra pessoa e tudo mais. E aí foi acontecendo, né? A experiência foi acontecendo lá. E eu lembro, gente, que na segunda dose eu já comecei a abaixar um pouco a minha expectativa, abaixar a minha guarda também, sabe? E nessa segunda dose, que eu tava mais tranquila, muita coisa aconteceu. Aí na hora que eu tomei a segunda dose, eu lembro que eu comecei a ver algumas coisas assim. Eu fechei os olhos, né? E eu comecei a ver que existe uma dimensão muito maior, muito mais espiritualizada, muito mais divertida, colorida, mais rápida, mais acelerada, menos densa do que essa aqui. Apesar de que, se nós estamos aqui, é para algum propósito. Mas isso eu entendi depois, vou falar um pouquinho também. Mas lá na hora, eu experimentei um pouco do que é uma dimensão mais elevada do que essa. E também valorizei a oportunidade de estar aqui nessa dimensão, né? Que é na Terra, vivendo o meu propósito. Mas eu comecei a perceber que a vida não era só algo passageiro, sabe? Que a vida tem... Isso aqui é um grão de areia perto de tudo que nós como almas vamos viver. Isso aqui é só uma amostra. Não é só uma amostra. Mas isso que a gente está vivendo aqui agora é uma parte do todo que a gente está vivendo. Não é só isso. E eu parei de ter medo. Lógico que eu tenho medo da morte, de perder as pessoas que eu amo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho medo só da saudade que eu vou sentir. Mas eu sei que não acaba quando morre. Que existe algo muito além e infinitas vezes, e a gente tem 1 milhão de oportunidades infinitas pra gente evoluir e ser uma pessoa melhor. Então eu comecei a entender que errar faz parte da vida, de que não existe pecado, que não existe nossa, eu errei, eu não vou ter mais chance, Deus vai me castigar, olha só, eu errando de novo. A gente tem 1 milhão de oportunidades. Que a pessoa que hoje ainda não entendeu que o amor pelo próximo, que não matar, não roubar, a pessoa que não entendeu isso ainda, ela vai ter a oportunidade de entender. A alma dela só precisa amadurecer. Então estamos todos indo para uma mesma direção. Só que algumas pessoas estão em níveis diferentes das outras. E quando morre, essa pessoa, ela vai para alguma dimensão, seja essa aqui que a gente está vivendo de novo, né, que as pessoas chamam de reencarnação, ou para alguma dimensão, evoluir de alguma forma. E eu sinto que esse estado nosso humano, hoje eu dou muito valor por eu ter a oportunidade de estar no estado de ser humana, de poder errar, de poder consertar, de ter consciência. Por isso que eu uso muito bem as minhas faculdades mentais, de poder trabalhar meus sentimentos, poder evoluir, poder aprender a perdoar, poder aprender a estar presente, a não ficar mais focada em ganhar, seja dinheiro, seja coisas. Eu virei a minha chave para que eu possa aprender a evoluir, porque eu sei que quanto mais eu evoluo, além de deixar um legado, né, para as minhas gerações, próximas gerações, para as pessoas que estão à minha volta, quanto mais eu me transformar para sair desse plano ou para estar nesse plano de uma forma mais elevada, a minha vida só melhora. Então, quem é meio forte isso, mas por exemplo, quem hoje desencarna, quem morre hoje numa frequência muito baixa, não adianta achar que vai para Deus, que Deus vai salvar essa pessoa e essa pessoa vai para um lugar muito melhor. Não! Enquanto ela não aprender as lições que ela tem de aprender, ela vai ficar retornando para a mesma lição, morrendo ou não. Então, quando a gente fala, o Armandinho tem essa música, né? Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Quando a gente fala em próxima vida, a gente está falando mais de mudança do que morte e nascimento. Quando a gente fala em próxima vida, é quando a gente encerra um ciclo e começa um novo. Eu mesma já vivi várias vidas nessa mesma vida que eu tô aqui. Porque eu permito
que várias versões cheguem até mim. E a ayahuasca me deu um boom nessa área. Nessa área de entender que pensamento cria a realidade. Assim que eu terminei a minha consagração, eu iniciei um processo de crise de ansiedade super intenso. Eu dei síndrome do pânico depois da ayahuasca. Eu dei crise de ansiedade depois da ayahuasca. Mas sempre nunca com a consciência de culpar a ayahuasca pelo que eu estava vivendo. Mas sempre com o pensamento de que eu escolhi uma mudança. E a mudança pode suceder uma crise. Toda vez que eu escolho mudar, eu estou escolhendo também os desafios dessa mudança. E para eu sair do estado que eu estava em 2020, para eu ir para um novo estado emocional, profissional, em todas as áreas da minha vida, eu sabia que eu tinha alguns desafios a vencer. Eu sabia que eu tinha uns desapegos, coisas para soltar. E a crise de ansiedade e a síndrome do pânico veio porque eu não queria soltar o velho. Porque eu não queria confiar no novo. Só que ao invés de culpar a situação, a ayahuasca causou isso em mim. Não, a mudança veio com esse desafio e eu aceito. E com o desafio da síndrome do pânico, eu precisei me virar para controlar minha mente. Hoje, eu faço o que eu faço, eu tenho o que eu tenho, eu crio a realidade que eu quero porque eu entendi minha mente. Porque eu tive que superar a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico é superar a mente. A crise de ansiedade é a superação da mente. Enquanto você não aceitar os desafios que vêm junto com o processo de evolução, você não vai sair do lugar. Ai, Paula, eu tenho medo de fazer terapia, eu tenho medo de fazer constelação familiar, eu tenho medo de tomar um chá da ayahuasca. Você não tem medo disso. Você tem medo da terapia, da ayahuasca, escancarar na sua cara o que você precisa fazer. Que vai te dar uma vida pica. Uma vida muito boa. E você talvez tenha medo do bom. Você prefere ficar na zona de conforto do que encarar o processo de mudança, o processo de transformação para viver algo novo. A ayahuasca ela vai te apresentar uma nova realidade, a terapia vai te apresentar uma nova realidade, o yoga vai te transformar numa pessoa muito mais controlada mentalmente. E aí veio a crise de ansiedade. Então assim, no dia da consagração mesmo, teve um momento que eu tive medo. Que foi um momento que veio, eu lembro que a gente estava numa roda e a gente foi rezar 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias. E depois disso também eu entendi o poder do Pai Nosso, o poder da Ave Maria. Foi muito intenso. Quando começou o Pai Nosso que estás no céu, eu senti alguma coisa assim muito, muito, muito forte. Não foi uma coisa ruim, só que eu tive medo, né? O medo que a gente tem de Deus. Todo mundo tem medo de Deus, né? Deus começa a se manifestar na nossa vida, a gente já fica, não... Igual o Pedro, né? O Pedro, quando Jesus falou pra ele andar sobre as águas, o que ele fez? Ele começou a andar, na hora que ele viu que era possível, ele... Meu Deus, quero parar, tô afundando. E Deus falou, não temas, né? Estou contigo. A gente tem muito medo das obras de Deus. Por isso que Deus ele tem que chegar muito de mansinho na nossa vida. Porque a gente é muito medroso. A gente tem muito medo de coisa boa. Gente, a nossa mente se sabota o tempo todo para permanecer no negativo. A nossa mente ela prefere acreditar que é ruim. Porque quando tá bom demais, a gente tem medo. E teve uma parte lá que eu tive medo, que foi uma parte, então, dessa oração. E aí eu senti assim, eu me ajoelhei, eu tava em pé, aí eu me ajoelhei assim, e eu, sei lá, eu esmoleci. E aí eu comecei a ficar com medo, que, né, de perder o controle e tudo mais. Mas aí eu me soltei, continuei com medo.
E eu dei muita diarreia, não vomitei, tem gente que vomita, né, e tudo mais. Pra mim foi muita diarreia, muita. A limpeza veio através física também. Saía. E pelos próximos dias também eu ainda tive muita diarreia, que foi a limpeza. Mas na época eu não tinha consciência que era uma limpeza. E eu comecei a ficar com medo e tudo. E despertou a crise, né? Mas, e sempre assim, mesmo com muito medo, gente, eu tinha muito medo mesmo. Eu não dormia sozinha mais, eu não queria ficar no meu apartamento mais sozinha, eu morava sozinha na época. Mas mesmo com muito medo, eu encarei, gente, falei, não, eu vou fazer o que é necessário, mesmo no meu tempo. Então, assim, eu tinha o meu tempo, né? É lógico que eu não saí tomando decisão no outro dia, assim que eu saí da consagração. Mas eu tomei todas as decisões que precisavam serem tomadas ao longo de 2 anos. Ao longo de 2 anos eu fui sentindo o que estava acontecendo. Vou pegar uma água aqui. Eu fui sentindo o que estava acontecendo, as coisas que eu estava sentindo, o que aquilo tinha para me falar. Eu, no fundo, eu já sabia o que fazer. Só que, lógico, né, gente? Também eu sou responsável. Fui sentindo, fui entendendo e vi que era a hora de largar o jeito que eu trabalhava. Então, era maravilhoso, eu gostava muito. Mas terminou. Ciclos se fechou. Ciclos se abrem, ciclos se fecham. E aquele meu tinha fechado. E eu já tinha entendido muito bem o encerramento de ciclo dentro da ayahuasca, né? Dentro da consagração. Deixou muito claro pra mim que nada dura pra sempre, nem a dor, nem a alegria. Então você que tá passando por um processo de crise hoje, essa crise, ela quer te levar pra um lugar maior. E o que vai te levar pra um lugar maior? Não é ficar sentado chorando em cima da cama. É buscar ferramentas como a terapia, medicina da floresta, caso você queira. Não estou indicando, mas estou te dando ferramentas para que caso você sinta, você se permita viver um processo de transformação no seu tempo. Então, tá sentindo que a vida, que esse é o momento de mudar, que esse é o momento de tentar algo novo, vá para o mundo buscar ferramentas de mudança. A gente não muda sozinho. A gente muda através de experiências. Já viu aquelas pessoas que sofrem um acidente, passam por uma doença terminal, como que elas são transformadas? Elas foram obrigadas a mudar, mas você não precisa ser obrigado a mudar. Você pode escolher a ferramenta que você quiser para iniciar um processo de mudança por conta própria. Então, não estou mais satisfeita onde eu tô, sinto que eu tenho que dar um passo. Não aguento mais me relacionar da mesma forma, não aguento mais ter crises existenciais, não aguento mais esse emprego onde eu tô, não aguento mais ficar passando perrengue financeiro. E aí, você não vai fazer nada? Você vai esperar o dia que alguém vai entrar na sua vida e vai mudar a sua vida? Você vai esperar o dia que o seu chefe vai te promover? Você tá muito passivo diante da vida. Vai pra terapia, vai conhecer gente que tá se transformando, vai fazer o que é necessário e provavelmente você sabe o que tem que fazer. E aí, gente, os anos seguintes foram anos, assim, de tomadas de decisão. Totalmente. Eu perdi total tesão no que eu fazia. Comecei a ficar muito triste, comecei a ficar muito pra baixo. Tá vendo, gente? Todo mundo tem um mini ou um macro processo de depressão durante a vida. Eu senti que ali, eu não considero depressão porque foi o meu processo. Porque pra mim, depressão, gente, é um período difícil da nossa vida. Por isso que com os meus clientes eu não intitulo ninguém como ansioso ou depressivo. Porque a gente tem altos e baixos, eu tava no baixo na vida. Eu não fico só no alto, você fica? Eu não conheço ninguém que fica só no topo. Então, na vida real, a gente tem altos e baixos. Eu tinha subido, nossa, eu tinha ascendido há 5 anos. Nos últimos 5 anos eu tava muito bem, tava bem financeiramente, consegui o que eu queria, realizei meus sonhos de profissionais, meus sonhos acadêmicos.
E aí, era a hora de, opa, deixa eu descer um pouco, dar lugar para outras pessoas subirem, e agora é minha hora de estar aqui embaixo. Tava embaixo mesmo. Tipo, tava muito pra baixo, tava ali no meu cantinho, revendo minhas coisas, sumi, saí das redes sociais. Não tava mais entregando no trabalho, não tava mais me destacando no trabalho, não era mais o meu momento, gente. E quando não é o nosso momento mais, a gente tem que assumir, a gente tem que saber viver o encerramento. Não adianta querer ficar feliz quando alguma coisa está acabando, você vai ficar triste mesmo. E eu tava ali enfrentando a minha síndrome do pânico, minha crise de ansiedade, na minha, sossegada ali na minha, chorando na minha, vivendo o meu luto, me aproximando da minha família, né? Na época eu comecei a namorar o Felipe, construindo meu relacionamento em paralelo, mas muito triste com o que eu tava vivendo de encerramento profissional, encerramento de uma Paula que era muito caseira, muito quietinha, não fazia muita coisa, fazia esporte, mas não tanto. Então ali, eu vivi ali em 2021 e 2022 o meu encerramento. Foram 2 anos de ficando perdida mesmo. O que eu vou fazer? E se eu sair desse emprego, o que eu vou fazer? Eu não tinha outra, eu não vislumbrava nada. Eu não sabia o que fazer, eu só sabia que o próximo passo era encerrar o meu ciclo profissional na empresa que eu trabalhava na época. E aí eu encerrei. Nossa, quando eu encerrei foi muito bom, foi muito, muito bom. E mesmo encerrando, me pediram para mudar de área, eu mudei de área, testei, não gostei, falei, é hora de sair, gente, é hora de encerrar. Sou grata a todo mundo que me convidou, que me ofereceu vaga, que falou, Paula, fica, sou muito grata, mas realmente tinha acabado. E eu não ia insistir mais. E aí, encerrando o ciclo profissional, as coisas começaram a fazer um pouquinho mais de sentido. Logo na sequência, a gente mudou. Tipo assim, eu pedi pra sair em dezembro, né? Eu troquei de área e tudo mais, enfim, eu encerrei tudo em dezembro de 2022. Eu não lembro o dia, acho que foi dia 19 de dezembro de 2022. No dia 11 de janeiro de 2024, o meu atual marido hoje, o Felipe, ele recebeu uma proposta de emprego para vir para Curitiba. E aí a gente pensou bem e tal, e nessa época aconteceu uma loucura, porque a gente se mudou para Curitiba. Então a gente saiu de Minas Gerais, nunca tinha saído de Minas, 30 anos vivendo em Minas Gerais. E devido a tantos movimentos na minha vida, na vida do meu marido também, a gente manifestou aí. Hoje a gente mora na melhor capital do Brasil. Viemos pro sul do Brasil, estamos aqui há 1 ano já. Esse mês faz 1 ano que a gente tá aqui. E aqui a gente tá descobrindo uma nova versão de nós dois. Aqui eu tô descobrindo a minha liberdade, fazendo o que eu amo fazer. E aí, no ano passado ainda, a gente viveu o nosso processo de adaptação aqui no sul do Brasil e tudo mais. Mas tudo isso, gente, só desenrolou porque eu coloquei energia na mudança. Eu tomei decisão. Eu saí de onde eu precisava sair. Sabe por quê? Porque a ayahuasca, gente, ela, como qualquer outra coisa, não faz milagre. A ayahuasca é uma medicina, é uma porta que se abre. Mas essa porta só muda a sua vida se você entrar nela. Tudo o que você faz, se você não faz com o intuito de colocar sua energia e 100% de intenção, não muda, não transforma. E quando eu consagrei o chá, eu estava muito consciente do que eu queria. E eu não queria mais dinheiro, eu não queria promoção, eu não queria namorado, eu não fiz consagração para isso. Eu fiz consagração para me desenvolver humanamente, espiritualmente. E o restante ia ser consequência. Então, assim, a ayahuasca também me mostrou, só confirmou para mim, que quando a gente faz as coisas de alma,
sem interesse humano. O que é interesse humano? Ah, eu quero mais dinheiro, eu quero uma casa tal. Isso é lindo, eu amo também. Eu amo conforto, eu amo dinheiro, eu amo viajar, eu amo ter salário. Mas, gente, isso... Eu não deixo de tomar nenhuma decisão porque eu tô preso a um salário. O salário de uma empresa nunca vai me escravizar. A empresa pode me pagar 20 mil por mês. Se aquele não for o meu propósito, eu não vou ficar. E eu acho essa frase legal porque nem fui eu que falei. Tem um grande amigo meu de Minas que trabalhou comigo na empresa, que uma vez ele me contou. Eu achei muito legal e eu fiquei muito feliz dele ter essa visão sobre mim. Ele falou assim: Paula, eu conversei aqui com, tipo, uma gerente da área, com fulana, que é gerente aqui da área, e eu falei com ela: olha, a Paula não vai ficar aqui na empresa, porque esse não é o propósito dela. E quando ela não tá dentro do propósito dela, você pode pagar ela 20 mil por mês que ela não fica. Na hora eu senti uma conexão com aquela fala dele, que eu pensei assim, cara... Não foi você que falou, foi Deus que falou isso, porque tudo a ver comigo, tudo a ver. Enfim, aí na época foi mais um motivo, né, de tantos que eu já tinha pra abandonar e desapegar. Então assim, com certeza, você que tá vivendo um processo de crise, você tá apegado com garras muito fortes em alguma coisa. Que coisa que é essa? É a sua versão antiga? É a sua família? É a cultura da sua família? É um emprego? É um namoro? É um casamento ruim? O que é a sua história antiga? Tem gente que não desapega da história antiga para viver uma nova. Ai, mas isso é a minha história. Ok, enquanto você ficar vivendo esse relacionamento antigo, sua história antiga, tudo vai se repetir, tudo vai ser igual. Você quer viver desse jeito durante toda a sua vida? Tudo bem, tudo certo. Mas se você procurou esse vídeo falando sobre a ayahuasca, provavelmente você não quer viver as mesmas coisas sempre. Então, desapega do que for preciso desapegar, confia mais no fluxo do universo. Paula, não consigo. Busca ajuda profissional. Vai fazer terapia. Vai buscar a ferramenta para você se fortalecer emocionalmente e ser uma pessoa que consegue. Paula, eu não consigo correr 6 km. É claro, você não corre nenhum, nem meio, nem 500 metros. O que você precisa? Se desenvolver para correr 6 km. Paula, eu não consigo falar não. Você não tem ferramenta e recurso emocional para falar não. O que você precisa fazer? Desenvolver a ferramenta para, enfim, conseguir falar não. Nada vem de bandeja. A gente cria tudo na nossa vida, gente. A gente aprende tudo. E se você quer algo do fundo do seu coração, você consegue. Você constrói, você faz acontecer. Mas é construção. É pagar o preço. Então a ayahuasca, gente, pra mim foi um processo de morte e renascimento, né? Eu nasci de novo. Já nasci outras vezes através de outros processos, quem me conhece sabe. Por exemplo, a questão dos meus relacionamentos afetivos também foi um processo de morte e renascimento. Não foi devido à ayahuasca, foi antes disso. Eu me relacionava de um jeito completamente diferente do que eu me relaciono hoje com o Felipe. Então eu considero também que foi um processo de mudança muito intenso. E o processo profissional também, que a ayahuasca me ajudou, que foi um processo em que eu precisava morrer e nascer de novo. E eu não sabia como fazer. E o que me ajudou muito também foi a terapia da cosmologia. Que esse papo vai ficar para um outro momento. Mas ali também foi um processo de morte e renascimento. Algumas energias que eu carregava muito forte. E quando eu falo energia, era modos de viver, padrões comportamentais, muito enraizados. E a ayahuasca, gente, ela vai no seu cérebro ali. Ela corta padrão enraizado, coisa assim, inconsciente de gerações muito antigas. Então, assim, o que o seu bisavô fazia tá reverberando dentro de você hoje. Você nem sabe.
Nós temos no nosso genes no mínimo 7 gerações. Então, provavelmente você não conhece até a sua 7ª geração. Mas você age igualzinho. Enquanto você não se conhece, enquanto você não investe em autoconhecimento para mudar padrão que você não concorda, sabe aquelas pessoas que têm aquele discurso de que eu não sei porque eu faço isso, na hora que eu vejo eu já fiz? Padrão enraizado que nem é seu. Que nem você escolhe fazer isso. Vício em pornografia, pessoas que estouram. Pessoa estoura, tipo, na hora que eu vi eu já falei, homens que batem em mulheres. Às vezes os homens até se arrependem de ter feito isso, vão pra cadeia. Mas na hora que ele vê, ele já fez, porque ele tá seguindo um padrão que talvez é ele sim, a responsabilidade é dessa pessoa, mas é consequência de crenças enraizadas de gerações e gerações. Então, o que você faz hoje que é repetição de padrão e está te incomodando? Essa é a principal reflexão e prática que a gente tem que ter. Para de viver com os incômodos, não se acostume com os incômodos da sua vida. Vai procurar ajuda, vai procurar recurso. Algo te encantou, a terapia te encantou, a ayahuasca te encantou, vai procurar saber e tomar suas decisões. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou dar um passo, eu vou começar um curso. Porque hoje eu só vivo essa vida maravilhosa que eu tenho de um bom relacionamento, morar num bom lugar, tá conhecendo muito mais lugares, porque lá atrás eu criei essa realidade, sabe? E agora eu ainda continuo criando, porque daqui 3 anos eu sei que já vai estar diferente. Porque hoje eu almejo outras coisas. Então seja você o protagonista da sua história. Para de ser coadjuvante. Para de ser coadjuvante da sua área de trabalho. Então o seu chefe manda em tudo, você tá sempre lá de cabeça baixa. Você não dá a sua opinião, você não faz o que você gosta. Qual é o hobby que você tem hoje, que tá em paralelo, tá alguma coisa parada? Sabe? Vai fazer isso, vai fazer coisa nova. Combinado? Então, se tiver alguma dúvida, gente, ainda sobre a ayahuasca, sobre o processo de como que aconteceu comigo, ou algumas perguntas frequentes, me mande aqui nos comentários, ou me manda no WhatsApp, no direct do Instagram, vou deixar os links aqui pra gente conversar mais sobre isso, tá bom? Espero ter falado coisas legais, coisas boas, espero que vocês se inspirem nas crises. A crise é um momento de aceitação, que chegou o nosso momento de baixar um pouco. A gente não vai estar mais lá em cima, a gente vai estar aqui embaixo. E a gente precisa aceitar os momentos de baixa para revisar, planejar, refletir, rever os planos, rever o que precisa ser largado, rever o que precisa ser construído, para depois a gente começar o nosso processo de subida de novo. E a vida é isso aqui, ó. Já viu quando tem uma pessoa em estado grave no hospital? Como que ficam os batimentos cardíacos? Se parar, gente, acabou. Então você que está vivendo altos e baixos, bem-vindo à vida. Você que está vivendo crise, você que está vivendo encerramento de ciclo, bem-vindo à vida. Vai começar também um novo ciclo. Tudo que termina acaba, tudo que acaba termina. Tudo que termina começa de novo. O fim de um ciclo é o início de um novo também. Então seja você mais consciente disso, mais observador da natureza, para você perceber que um processo de vida é um processo contínuo de aprendizado, de evolução. Use todas as suas dificuldades hoje como instrumento para evoluir
naquilo que você precisa, para ser mais inteligente emocionalmente, para desenvolver a sua espiritualidade. Combinado? Ó, beijo. Me sigam no Instagram, @paulapassos, 2 underlines no final. Meu contato para consulta terapêutica vou deixar aqui embaixo. Me sigam no Spotify. O nome do meu podcast é Dá o Passo. E vamos continuar nesse processo de evolução. Um beijo, tchau, tchau.